Muito bem, meus amados, bom dia, graça e paz. Bom estarmos reunidos como igreja, amém? Mais um domingo, que vitória o Senhor nos dá, amém? Louvado seja o seu nome. Só agradecer-vos pelas vossas mensagens e pelos vossos telefonemas. Obrigado pelo vosso amor e pelo vosso carinho. Está bem, meus amados? Amamo-vos muito. Amém? João, capítulo 1. Ainda estamos no prólogo, vamos, neste domingo, querendo o Senhor, trabalharmos do versículo 6 ao versículo 14, talvez 13, 14. Vamos ler então as Escrituras, como vocês têm no vosso folheto de culto, do 6 ao 14. Amém? Vamos ler então com toda a reverência. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar só mais uma vez. Senhor nosso Deus, soberano, santo, confessamos que se formos deixados em nós mesmos, os nossos olhos permanecerão cegos, Senhor, e os nossos corações endurecidos. Como cantávamos, como ouvíamos, dependemos inteiramente da Tua graça. Ilumina-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, submete a nossa vontade à Tua, faz-nos receber com fé viva a Tua palavra. Que toda a glória seja Tua, Senhor, do começo ao fim. Em Cristo Jesus, o nosso único Salvador, oramos. E todos dizemos amém. Podemos ficar sentados, meus queridos. A luz verdadeira e a glória que transforma. Amém? Meus amados, existe uma pergunta que governa toda a realidade humana. E é uma pergunta bem mais profunda do que como viver e muito mais urgente do que o que fazer. A pergunta é esta: o que é que Deus está a fazer no mundo para a sua própria glória? E aonde é que nós entramos nisso? João, aqui no capítulo 1, como nós temos estado a estudar, meus amados, João
começa o seu evangelho a tentar resolver os nossos problemas imediatos. Ele começa por revelar o centro do universo. Antes dele falar de pecado, antes de falar de fé, antes de falar de salvação, o que é que João faz? João mostra-nos Deus. Porque como nós que já estudamos as Escrituras e muitas vezes eu tenho falado convosco, o maior problema do homem não é a falta de informação. O homem natural, ele é cego espiritualmente. A maior necessidade de uma igreja, irmãos, não é muita atividade, é visão. Aí o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, ele diz que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos. É por isso que João vem e escreve-nos este evangelho. É por isso que ele escreveu este prólogo e, nomeadamente, este texto que nós lemos hoje. Como é que o Deus invisível faz a sua glória ser vista por homens cegos? Como é que ele faz isso? E João mostra-nos como é que Deus faz. A resposta é surpreendente, gloriosa e escandalosa. Deus envia um homem. Deus acende uma testemunha. Deus revela uma luz. E como nós, não sei se teremos tempo de ir ver hoje ainda, Deus se faz carne. Tudo isto com um objetivo final. Que o homem, que é cego espiritualmente, por natureza, possa ver a sua glória. Possa dizer, como João, como os discípulos e como muitos antes de nós, e vimos a sua glória. Amém? Esta é a frase-chave deste texto. Esta é a razão de tudo, afinal de contas. João, reparem que João não nos diz apenas nós ouvimos, nós aprendemos, nós nos emocionamos. João não nos diz apenas isso. Ele diz, nós vimos. Porque na Bíblia, irmãos, ver a glória de Deus é o que produz fé. É o que derrota o pecado. É o que gera em nós uma alegria indescritível e indestrutível. Nada pode roubar-nos essa alegria. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz: Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui neste ponto está o que nós precisamos entender logo desde o princípio, logo no início. João Batista existe para que Cristo seja visto. A luz vem para que Deus seja glorificado. A salvação acontece para que filhos vejam a glória do Pai. Reparem que nada neste texto gira em torno do homem. Nada. Tudo gira em torno, à volta de Deus. Meus amados irmãos, quando nós entendemos as Escrituras, isso muda completamente a forma como nós a lemos, como nós a ouvimos. João, capítulo 1, versículo 6 a 14, como nós lemos, não é apenas sobre um profeta fiel, não é apenas sobre um povo que rejeitou, não é apenas sobre alguns que creram. É sobre o prazer de Deus em revelar a sua glória, mesmo ao custo dele próprio ter que entrar na história. Assumir a carne e ser rejeitado até
por alguns que ele próprio criou. Aqui é o nosso primeiro choque inicial e bastante profundo. Deus é tão comprometido com a sua glória que ele veio pessoalmente garantir que ela fosse vista. Ele não enviou apenas a lei, as leis. Ele não enviou apenas profetas. Ele não enviou apenas sinais. Ele diz lá no versículo 14: e o Verbo se fez carne. Porquê? Porque Deus é mais glorificado quando homens e mulheres não apenas sabem coisas sobre Ele, mas veem, saboreiam e se alegram nele. Já no Antigo Testamento o profeta nos dizia: provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Meus amados, João nos convida a fazer uma coisa primeiro. Qual é? Olhar. Olhar. Olhar para a luz, olhar para a glória, olhar para Deus na pessoa do seu Filho, em Cristo. Porquê? Porque é que isto é crucial? Porque ninguém pode receber a luz sem primeiro vê-la. Ninguém vê a glória de Cristo sem ser primeiro transformado por ela. Isto é o que João quer. Isto é o que Deus quer. Que nós possamos dizer: e vimos a sua glória. Que Deus nos conceda, meus amados, olhos para ver. João começa o seu evangelho assim como que alguém agarrando nos nossos ombros e a dizer-nos: antes de fazeres qualquer coisa, seja ela qual for, antes de tentares mudar a tua vida, antes de procurares alguma aplicação prática, olha para Cristo. Olha para Cristo. Porque cristianismo, como os irmãos têm ouvido vezes sem conta, porque eu acho que vocês não têm contado, cristianismo começa por Deus. Começa em Deus. E não começa com o que nós fazemos por Deus ou para Deus. Começa com quem Deus é e com o que Ele fez ao entrar na história. O cristianismo não começa no homem, começa em Deus. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, na sua dobradiça, no meio da carta, no final do capítulo 11, no versículo 36, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Então, depois de João nos levar à eternidade, depois de falar do Verbo que era Deus, da luz que resplandece nas trevas, como nós já vimos nos primeiros 5 versículos, João vai fazer algo surpreendente. Ele sai da eternidade, ele desce da eternidade para a história, ele vem do infinito para o comum, ele vem da glória para o homem. E no versículo 6 ele diz: houve um homem. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aqui fala-nos da instrumentalidade de Deus, o instrumento que Deus usa. O quê? Um homem. João poderia dizer-nos muitas coisas, mas ele escolhe dizer-nos apenas isto: houve um homem. Precisamos lembrar-nos, e acho que alguns de vocês têm a memória fresca, que o homem nas Escrituras é-nos apresentado de uma maneira muito diferente da ideia que o homem tem de si mesmo hoje. Lembram-se? Na terça-feira nós falámos disso. Não é? No Salmo 8,4 diz-nos as Escrituras: quem é o homem para que te lembres dele? Isso fala logo que nós não somos o centro da coisa.
Enquanto que o homem hoje, os humanistas e por aí fora, acham que o homem é o centro. Não, não. A Escritura diz, quem é o homem? Quer dizer, um grão de areia no meio de tudo isto que Deus criou. Quem é o homem para que te lembres dele? Lembram-se de Jó 30, 2 e 3? Quando nós vimos na terça-feira? Lembram-se desse versículo? Vocês conseguem colocar-se aí nesse versículo ou não? Eu vou lê-lo mais uma vez. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem escreveu isto foi um homem sábio. Que ele percebeu quanto o pecado afetou o homem. Amém? É verdade que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas também é verdade que o pecado destruiu-nos. O pecado arruinou-nos. Para algumas pessoas que acham que o homem é diz Isaías 40, versículo 6, como nós vimos também na terça-feira. Toda a carne, toda a humanidade é erva. Sabem quanto tempo é que dura a erva? Tão depressa está verde, como depois se secou. Mas o homem acha-se. Jesus em João 15, 5 diz, sem mim, disse isto para homens, para a humanidade, sem mim, nada podeis fazer. Então não foi um anjo, não foi uma celebridade, não foi uma celebridade até inclusive espiritual, não foi uma figura impressionante, um homem. Deus decidiu avançar com a luz. Por meio de onde? Da fraqueza humana. Incrível. 1 Coríntios 1, 27 diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Imaginem um polícia, assim, franzinho, todo magrinho, todo pequenino, todo sem, mas com uma arma daquelas bem poderosas em mão. Ninguém elogia o polícia. Quando nós olhamos, nós dizemos o quê? Olha só como ele está bem, armado. Assim é João, o Batista. Assim és tu e eu. Assim somos nós. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, um versículo a seguir àquele que temos lido, versículo 7, ele diz, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. É assim que acontece, meus amados irmãos. Deus não exige que tu ou eu sejamos extraordinários. O que Ele exige de ti e de mim é que sejamos, digam, isso mesmo, fiéis. Fiéis. 1 Coríntios 4, 2 diz, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros de Deus é que cada um seja encontrado fiel. Amém? O que nós vamos ouvir quando nós nos encontrarmos na eternidade com o Senhor da Glória, com o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o que Ele vai dizer é, vinde, meu servo bom e fiel. Amém? Bom, diz-nos o versículo 6 ainda, que Ele foi enviado por Deus. João não apareceu por acaso, irmãos. João foi enviado. Amém? A autoridade que não nasce no nosso ego, na nossa pessoa. Vocês entendem? Jesus, no capítulo 15 de João, ele vai dizer, no versículo 16, não foram vocês que me escolheram a mim. Fui eu que vos escolhi a vós. Amém? O embaixador de uma nação, meus amados irmãos, ele não fala o que ele pensa. Ele fala o que lhe foi confiado. O apóstolo Paulo diz, como pregarão se não forem enviados? Assim é o nosso ministério, como igreja, como enviados de Deus. Jesus disse lá em Lucas 10, versículo 16, algo
que às vezes nós esquecemos. Jesus diz: quem vos ouve, a mim me ouve. Amém? É por isso que aquele que considera o seu irmão como raca, como aquele que não tem, não interessa nada o que ele fala, o que ele diz, ele não percebeu nada, ele continua nas trevas. Amém? Quando uma palavra, é por isso que as nossas palavras não podem ser coisas banais, irmãos. A nossa palavra deve ser sempre ponderada e temperada com sal. Amém? Jesus disse: quem vos ouve, a mim me ouve. Amém? Já viste a importância? Amém? O contrário também é verdade. Meus amados, nós sabemos que não somos os mais ouvidos no mundo. Que há gente mais ouvida do que os enviados de Deus. Mas se Deus não enviou, o que é que importa quantos ouvem? Diz-me lá o que é que isso vai valer. Mas se Deus enviou, se foi Deus que enviou, eu quero dizer também que não importa quantos rejeitam. Eu vou repetir. Se não foi Deus que enviou, não importa muito quantos ouvem, porque não vai valer de nada aqueles que ouvem os que não forem enviados por Deus. Há grandes multidões, as pessoas não acreditam, acreditam mais. Qual é a religião que tem mais seguidores do mundo? E o que é que isso importa? Diz-me lá. Qual é a igreja? O que é que isso importa? João não se enviou a ele mesmo. João foi enviado por Deus. Amém? Então, o que é que importa os que não ouvem? Que importância é que tem? Amém? O apóstolo Paulo, incutido, embebido deste chamado, deste envio de Deus, ele diz acerca dele próprio: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Não é porque está muita gente a ouvir, não é porque muita gente aceita, não é porque muita gente obedece, não é porque muita gente segue as palavras. Não é isso que motiva o enviado de Deus, não é isso. Não é isso. Não é nada exterior a ele. É algo nele. Paulo diz: ai de mim. Como é que eu aguento? Como é que eu vivo? Como é que eu vou viver se eu não anunciar o Evangelho? Amém? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Se tu encontrares algum milagre que João fez registado nas Escrituras, diz-me, porque não existe. Mas da boca do Senhor Jesus diz que, nascido de mulher, não houve ninguém que se pudesse igualar a João. Veio como testemunha. Amém, meus amados? Versículo 7. É isso mesmo. Meus amados, a vida não é sobre nós, é sobre Deus, meus amados. João veio como testemunha. E o que é que o médico, o evangelista, o escritor Lucas diz lá no seu segundo livro? Sabem qual é o segundo livro de Lucas, não sabem? Atos dos Apóstolos, não é? O que é que ele diz? Acerca da igreja, acerca de nós. Vós sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. A testemunha não cria, não inventa a verdade. A testemunha aponta para a verdade. Já viste um sinal de trânsito? O sinal de trânsito não chama a atenção para ele. E mal fosse. Imaginem que era um sinal todo enfeitado. O sinal serve para isso, irmão. Para tu admirares, para tu ficares maravilhado. Não é? O sinal não existe para ser admirado. O sinal existe para nos dar é isso que tu és na vida dos outros. Amém? Não é para tu seres admirado, aplaudido, reconhecido. Não, irmão. Não, porque tu és uma testemunha. Tu só estás a apontar para a verdade. Amém, meus amados? Já lemos esse versículo interessante que o Levi leu-nos no nosso tempo de oração.
Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Isso é uma testemunha, isso é ser testemunha. Isso é ser testemunha. Meus amados, se tu ao saíres daqui, se tu ao falares com a tua família, com os teus amigos, com os teus colegas, tu falares mais de mim do que de Cristo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. Ai, o meu pastor é... Ai, se falares mais... Não tem mal nenhum falares de mim. Convém. Se for bem, ajuda. Se for mal, desgasta aos dois, a ti e a mim. Não é? Quando as pessoas se lembram mais do pregador do que de Cristo, há alguma coisa que está errado. O apóstolo Paulo diz, não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor. Qual é o alvo do testemunho de João e qual é o alvo da testemunha? Para que todos viessem a crer, diz lá no versículo 7. O objetivo de João é claro. Qual é o objetivo? Uma fé real, uma fé verdadeira em Cristo. No capítulo 20, versículo 31, o evangelista João, não este João o Batista que nós estamos a falar, mas o que escreveu o Evangelho de João, ele vai dizer que estas coisas, todos os sinais, todas as coisas que ele escreveu no Evangelho, lá no capítulo 20, quase no final do Evangelho, ele vai dizer, estas coisas foram escritas para que criais. Amém? Amém, meus amados? Papagaios conseguem repetir palavras. Mas a igreja não é composta de papagaios. A igreja é composta de discípulos que creem, obedecem e perseveram. João mede o sucesso pela fé verdadeira. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Amém? Somos desafiados pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na... Amém, meus amados? Amém. Amém. Aleluia. Conseguimos perceber isso, meus queridos? Amém? Não interessa o que é que nós falamos. Lembram-se quando nós estudámos o Salmo? O que é que vai dividir os homens? O que é que separa os homens lá na eternidade? É o quê? É o coração. É o que te satisfaz. É o que tu amas. É o que tu verdadeiramente gostas. É o que tu verdadeiramente te realizas. Quando nós lemos, quando Jesus diz aqui em Mateus, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, e depois ele diz, não vos conheço, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade ou que praticais o mal. É como se Jesus estivesse a dizer, faça-se a vossa vontade. Vocês tiveram toda a vida para me desejarem e para me amarem. Vocês nunca me desejaram nem nunca me amaram. Então agora vocês vão ter por toda a eternidade o que vocês queriam. Amém, meus amados? Não é uma questão de boca. Não é uma questão, eu gosto tanto, eu admiro tanto, eu quero... Mas depois o nosso coração denuncia-nos. O nosso coração diz o que é que nós de facto amamos. O nosso coração diz o que é que nós de facto nos satisfazemos. O nosso coração diz o que nós de facto admiramos, o que nós de facto adoramos. O nosso coração diz. Ainda que as nossas palavras digam outra coisa, o nosso coração é que diz. Não é? Um discípulo, um seguidor de Jesus deve ter sintonia naquilo que ele diz e naquilo que ele se satisfaz. Amém? Cuidado. Cuidado. Amém? Podemos aprender frases religiosas. Podemos aprender a elogiar os santos homens de Deus, as santas mulheres de Deus, a admirá-los. Mas nós não somos nada disso. Mas nós não transportamos, isso não está transportado para a nossa vida. O nosso coração não é isso que Ele deseja.
E depois a nossa vida evidencia outra coisa. Meus amados, claro que eu gosto que vocês me elogiem. Quem é que não gosta de ser elogiado? Não é? Sim, pastor, pastor, foi tão bom, não é? Claro, isso não tem problema nenhum, isso. Mas sabem o que é que satisfaz um pastor? Não é elogios de uma boa pregação. É ver a palavra que ele pregou ser vivida na sua igreja. Na sua, entre aspas, na igreja que ele pastoreia. Amém? Isso é o que... Amém? Lembro-me uma altura, Paulo Washer, ele é convidado para pregar numa conferência no Brasil. E antes dele pregaram, ele não foi o primeiro a pregar, antes dele pregaram alguns pregadores. E naquela conferência, uma multidão enorme, sempre que eles pregavam e durante a pregação, e as pessoas aplaudiam. Ele subiu ao púlpito e ele disse: não machuquem mais o meu coração. Porque quando ele subiu ao púlpito, ele era convidado, um pregador, não é? Muito conhecido, uau, não é? Toda a gente de pé a aplaudir, e mal ele... E quando ele disse isto, então, mais eles aplaudiam. E ele ameaçou que ia embora. Ele disse: já há palmas a mais aqui, esta noite. Há um grande perigo quando a igreja começa a dar a glória ao homem. É muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso. E ele diz, ele ameaçou mesmo. Isto está no YouTube, vocês podem ver. Ele ameaçou mesmo que ele ia embora. Se eles continuassem. E havia ainda alguns que ainda batiam. Ele disse: se vocês vão continuar, eu vou embora. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E se nós temos o coração trabalhado pelo Evangelho, nós sabemos que o único que é digno de glória é Ele. É Ele. É Ele. Ele não era a luz. Versículo 8. Esta é a frase, não é? Que protege o Evangelho. Ele não era a luz. Esta frase para nós, irmãos, é uma frase embebida de misericórdia. Lembras-te do Salmo 115, versículo 1, o que é que diz? Não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome dá glória. Meus amados, se uma igreja cai quando o pastor cai, se uma igreja cai quando o homem cai, quer dizer que esse homem era o fundamento dessa igreja. E em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Meus amados, eu posso cair. Eu posso falhar. Eu não quero. Eu espero que o Senhor me guarde, mas isso pode acontecer. Já aconteceu a muita gente. Se nós formos ver muita gente, meus amados, muita gente. Se a igreja cair, quer dizer que o fundamento da igreja, dom, era eu. E isso é muito mau sinal. Eu não estou a dizer isto porque, entendam, não é nada disso. Os irmãos entendem, meus amados. Ele não era... João escreve acerca de João Batista. Ele, no versículo 8, ele não era a luz. Amém? João Batista sabia fazer uma coisa que tu e eu precisamos cada vez mais aprender a fazer e a fazer. Sabe o que é? João, o evangelista, não o Batista, João diz que ele cresça e que eu diminua. Meus amados, uma igreja bem pastoreada é uma igreja em que não é o pastor que vai subindo cada vez mais ao ponto de quase ficar intocável, não.
é um pastor que vai descendo. Eu gosto de ouvir quando alguns de vocês oram para que eu seja humilhado. Eu próprio oro para que eu seja humilhado. Amém, meus amados? João sabia desaparecer. Ele diz que ele cresça e que eu diminua. Versículos 9 a 11. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui no versículo 9, a verdadeira luz, aqui é um vocábulo bastante significativo para descrever Jesus. No grego, há duas palavras para definir aqui verdade, a verdadeira, a verdade. A primeira delas é, eu tenho uma dificuldade com a pronúncia, se não estou a fazer bem, perdoem, mas é aletes, ou aletes, que significa verdadeiro em oposição ao falso. A outra é aletinos, que significa real ou genuíno, em oposição ao irreal ou ao falsificado. Então Jesus é a luz genuína, a verdadeira luz, que veio iluminar, esclarecer a humanidade. Jesus é a única luz genuína, a luz verdadeira, que guia as pessoas em seu caminho. Ele é a única luz. Amém, meus amados? Ele é a única luz. Tu não podes beber nesta religião, beber na outra, buscares o melhor daqui, o melhor de lá, e assim vais ter luz. Não, não. Jesus é a única luz. Amém? Que ilumina a todo o homem. Somente Ele, Jesus, a luz verdadeira, pode tornar claro a cada pessoa, a cada indivíduo, o significado e o propósito da sua vida. Ryle, John Charles Ryle, diz corretamente que Cristo é para a alma dos seres humanos o que o sol é para o mundo. Ele é o centro e a fonte de toda a luz espiritual. Calor, vida, saúde, crescimento, beleza, fertilidade. Assim como o sol, ele brilha para benefício de toda a humanidade. Ele brilha para grandes, pequenos, ricos, pobres, judeus, gentios. Todos podem olhar para ele e receber livremente da sua luz. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Claro, nós já vimos isto. O problema não é a falta de luz. O problema não é haver sol ou não haver sol. O problema é o amor às trevas. Nós vimos isso, não vimos? João 3,19 diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. O sol, quando nasce para todos. A reação a isso é que revela o que está no coração. Lembram-se de eu dar o exemplo do quarto desarrumado, uma bagunça, e quando se abre a porta, percebe-se o que lá está. E algumas pessoas querem fechar a porta para que não fique iluminada aquela bagunça, aquela desarrumação toda. Como se isso quisesse dizer alguma coisa boa a seu respeito. Ai, que vergonha, deixa fechar a porta. Não, isso não muda. Não muda nada as pessoas dizerem não há Deus, Deus não existe. Eu não acredito em Deus. Tudo bem, tu podes fechar a porta do quarto. Mas isso não diz nada acerca de Deus. Se Ele existe ou não, se Ele é luz ou não. Isso diz isso a teu respeito. Isso revela ao teu coração. Isso revela que tu és uma pessoa que não te importas de ter as coisas desarrumadas.
Mas isso revela que tu não te importas com a desarrumação do teu ser. Isso revela mais do que tu não te importas. Isso revela que tu amas as trevas. Preferes a porta fechada e a desordem do que a ordem divina na tua vida. Não é falta de luz. É amar mais as trevas do que a luz. Amém, meus amados? É amar mais a mentira do que a verdade. Mas isso é perfeitamente normal se o teu coração não foi transformado. Porque o nosso coração engana-nos. Todos nós já amamos mais as trevas do que a luz. Não penses por eu estar aqui em cima a pregar que eu era diferente de ti. Eu era igual a ti. Todos nós éramos assim. Se hoje alguns de nós não são assim, foi porque o Senhor teve muita misericórdia de nós. E com o muito amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo. E Ele transformou o nosso coração. Bom, agora vamos da rejeição humana, não é? Veio para o que era seu e os seus não o receberam, para a adoção. E vamos ver a obra soberana de Deus na salvação. Versículos 12 e 13. Eu não sei se tu aqui no início do versículo 12 aprecias essa primeira palavrinha. Qual é a primeira palavrinha que está aí? Hã? Este mas faz a diferença entre o céu e o inferno. Entre uma nova criatura e o velho homem. Entre o gozo, a alegria, a satisfação numa vida de uma pessoa e a escuridão, as trevas, o abandono, a tristeza, a angústia na vida de outra. Mas ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas, benditos mas das Escrituras. Tu quando encontras um mas nas Escrituras é um milagre. É provisão, é a ação de Deus. Mas, tudo era assim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meus irmãos, meus amigos, João acaba no versículo 11 mostrar-nos a tragédia, não é? Da rejeição. Deus vem na pessoa do Filho, entra no mundo, faz-se homem e não o... Isto é uma tragédia. Isto é uma tragédia. João acaba de nos contar uma tragédia horrível. Veio para o que era seu e os seus não. É um choque ou não? Imagina que nós não sabemos o que é que vem a seguir, nós não sabemos nada. Bom, Deus providenciou, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo criou todas as coisas, não é? O verbo vem, há um homem que prepara o caminho para o verbo, não é? E o verbo veio para o que era seu, ele é a luz que ilumina a todo o homem, uau, fantástico, mas depois ele vem para o que era seu e os seus não. Uma tragédia. Uma tragédia. Uma tragédia. Estás a ver a imagem? Imagina, INEM 112, alguém a morrer, a chegar, vem, chega e alguém está a diz, não quero cá nada, não quero. Vem para o que era seu e os seus não. Tragédia. Ficamos chocados com isso. Não é? Nós ficamos chocados, isto é um choque para nós, quando nós lemos as Escrituras. E João vai continuar a chocar-nos. É que ele não suaviza a escrita dele. Ele não abranda, não. Ele mostra-nos outra coisa que nos choca, surpreendentemente. Ele continua a chocar-nos agora com o quê? Com o milagre da graça. Ele muda o texto de uma maneira brusca,
abrupta, mas como uma das expressões mais cheias de esperança que nós podemos encontrar nas Escrituras. Mas esse mas é o som da graça de Deus invadindo a nossa história, a história do homem. É a soberania de Deus rompendo e interrompendo a falência da humanidade. É o Evangelho a dizer-nos: a rejeição não tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Ninguém o quereria, ninguém o buscaria, mas isso não é a última palavra. A rejeição não é a última palavra. A última palavra é a palavra de Deus. É por isso que isto deixa-nos a nós, cristãos reformados, sabendo que nós não temos qualquer implicância na salvação, sabendo que nós o rejeitaríamos como todos os outros rejeitam. Mas a nossa rejeição não teve a última palavra. Não. Mas Deus, aleluia, mas a todos quantos o receberam. Aqui nós no versículo 12 vemos a realidade da fé verdadeira. João aqui não está a ensinar universalismo, que todos se salvam. Não. Nem está a sugerir-nos uma salvação automática. Não. Ele está-nos a falar de uma coisa, ele fala-nos do quê? De receber. Está-nos a falar de receber. Deixa-me começar por o que não é receber. Que às vezes aprendemos melhor o que é falando do que não é. Jesus fazia isto algumas vezes. O que não é receber? Receber não é simpatizar com Jesus. Isto não é receber. A igreja não é composta de simpatizantes. A igreja é composta de discípulos. Receber não é admirarmos a sua ética. Oh, foi um bom homem, um homem correto, corretíssimo. Não é admirar a sua ética. Receber, quando João coloca aqui receber não é simpatizar com esta figura histórica lá do passado, nem respeitar essa figura. Receber não é isso. Jesus no capítulo 2 aqui de João, vai aqui um bocadinho à frente. Versículo 23 e 24. Diz-nos, pelo menos se vocês tiverem uma Bíblia como a minha, diz: muitos creram em Jesus, não foi? É ou não está aí, antes do 23? Está ou não está? João vai nos contar a história. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. 24. Mas o próprio, em pessoa, o verbo que se fez carne, este Jesus, mas o próprio Jesus, não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Sabem porquê? Porque Jesus sabe o que é fé superficial. Eu também acredito, eu também creio, eu também gosto de Jesus, eu também simpatizo, não tenho nada contra. Sabe, olhem lá para mim, existe assim uma recepção aparente, não existe? Que até parece que recebeu. Não existe, em algumas pessoas, uma recepção aparente? Existe. A gente olha, a gente observa, né? E aquilo lá, sim, claro, né? Há aquela recepção, né? Aparente, mas não é disso que João está a falar. Não é isso que as Escrituras falam. Todos quantos o receberam. Não é uma recepção aparente. Não é uma fé superficial. Jesus conhecia bem, ele dizia, bom, né? Eles creram nele, viram os milagres e creram no seu nome. Mas o próprio Jesus.
E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou havia intervenção divina e o coração era transformado, ou senão a natureza humana caída não quer o Jesus das Escrituras. Amém, meus amados? Não é esse receber que João está a falar. Não é, meus amados, não é. Receber é igual a crer, porque ele diz, aos que creem, não é? Todos quantos o receberam, a saber, aos que creem no seu nome, não é? Então, receber é igual a crer. Crer é igual a confiar na identidade revelada de Cristo. Crer no nome significa o quê? Confiar em quem Ele é. E se nós confiamos em quem Ele é, há outra coisa que tem que acontecer naturalmente, ou melhor dizendo, sobrenaturalmente, na nossa vida, que é o quê? Submeter-nos à sua autoridade. E descansarmos aonde? Na sua obra. Aqui o crer, o receber e o crer que João nos está a mostrar, meus amados, não é apenas aceitar os factos. É entregarmos-nos a uma pessoa. Amém? Atos 16:31 fala-nos do carcereiro, lembram-se? Quando Paulo e Silas estão presos lá na prisão por anunciar o Evangelho, e à meia-noite eles decidem, em vez de se queixar e murmurar, como se calhar alguns de nós faríamos, ou se calhar todos nós faríamos isso, ele decide, em vez de se queixar e murmurar, ele decidiu o quê? Bom, vamos fazer, e vamos ter aqui um tempo de adoração e louvor. E eles começam a louvar e as grades da prisão, não é? E o carcereiro, sabem o que é o carcereiro? O chefe lá da prisão, o guarda, o responsável pela prisão, ele fica, quando as grades caem abaixo, ele fica o quê? Ele fica cheio de medo, porque ele pensava que todos os presos iam fugir e a sua vida e da sua família estava em causa, porque ele era morto se alguém fugisse. Em Atos 16:31, Paulo diz para esse carcereiro que estava cheio de medo, ele ia embora, ele ia matar-se porque ele sabia que ele ia ser morto. Ele estava aflito. Ele diz, não vai ninguém sair daqui. Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E foi. E Paulo foi à casa dele, pregou o Evangelho e a sua família foi salva. Não só salva da morte, também é, mas salva pela eternidade. Amém? Amém, meus amados? Não é apenas aceitar factos, é entregar-se a uma pessoa. O que é que aquele carcereiro naquele momento? Bem, eu não sei se tu já estás cansado ou farto, ou já ouviste muitas vezes. Não há coincidências. Não há acasos. Desde que tu nasceste até hoje, há um trabalho ininterrupto de Deus, preparando situações, pessoas, circunstâncias, para que tu tivesses um encontro com Ele. Amém? Deus é o Deus da providência. Tudo o que te acontece, tudo o que vai, se tu és um dos escolhidos de Deus, Ele começa numa ponta, este que colocou neste mundo até a eternidade. Ele preparou o encontro deste carcereiro com Ele. Não foi com Paulo, foi com Ele próprio. Ele preparou o encontro de Zaqueu com Ele próprio. Já viste que aquela árvore cresceu, foi ali durante anos, ninguém arrancou aquela árvore para que Zaqueu subisse àquela árvore. Naquele dia, preciso, ele disse. Ele preparou tudo isso. Tudo Ele prepara. Amém? Houve um dia que alguém me falou, houve um dia que... E como é que tu estavas nesse dia? E a circunstância que tu estavas? E como é que estava o teu coração? É Deus trabalhando cada circunstância, cada situação. Amém? Porque é que tu achas que aquele carcereiro aceitou naquele dia
as palavras de Paulo, de um preso. Como é que ele... Porque Deus está trabalhando ininterruptamente. Porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele é o Deus da provisão. Ele providencia, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém, meus amados? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uau! Vocês vão ouvir outra vez o mesmo, mas eu gosto disto. Não só perdão, adoção. João não diz que foram simplesmente, mas a todos foram. Ele não diz que foram simplesmente perdoados. Ele diz algo muito maior, muito mais significativo, muito mais profundo, muito mais maravilhoso, muito mais belo. Feitos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? O sentido aqui de poder, irmãos, poder aqui não é capacidade psicológica. Não, meus amados. É um direito concedido. É um status legal. Os irmãos entendem? João está a falar aqui de adoção. 1 de João. Vem aqui a 1 de João. Capítulo 3. João já velhinho. Este João que escreveu o Evangelho que nós estamos a estudar aqui já bem velhinho. Diz a tradição que ele já bem velhinho, ele na igreja de Éfeso, ele já bem velhinho, já com a voz trêmula, quase sem se ouvir. Às vezes era preciso inclinar perto da boca dele para ouvir o que ele dizia, que ele já estava bem velhinho e sem forças. E ele dizia, filhinhos. Uma vez na carta, nas últimas, não? Primeiro ele tratava por filhinhos, ele já sem forças. Veja o amor dele, o amor pastoral dele para com a igreja. Ele dizia, filhinhos. Nem sequer é a Bíblia, é a tradição diz. Ele dizia, bem já sem forças. Não é? Quando ele se reunia com a igreja lá. Amai-vos uns aos outros. O amor procede de Deus. Mas aqui no capítulo 3, quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz, vede. Como é que nós começamos? É preciso visão, é preciso ver. Ele diz, vede. Que grande amor nos tem concedido o Pai. Se ele nos perdoasse, só não era bom? Era ou não era bom? Hã? Éramos para ser condenados. Não vamos. Ok, já não há condenação. Era bom ou não era? Mas João está embebido. A minha oração ao Senhor esta madrugada era que o Senhor nos embebesse disso. Diz, vê, saboreia, desfruta. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Não é um amor que nós alcançamos pelos nossos méritos. Não é um amor que nós reivindicamos porque nós fomos tão bons até aqui. Não! Foi-nos concedido o Pai. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele, para não haver confusões, ele diz, e de facto, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Uau! E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Tu vês isto? Tu vês isto? Tu crês nisto? Isto tem um sabor delicioso para ti? Então Ele diz adiante, versículo 3, e assim mesmo se purifica tudo o que nele tem, esta esperança, assim como ele é. Amém.
nós não fomos apenas absolvidos de um tribunal. Nós fomos levados para a mesa de Deus. Amém? Nós fomos levados para a casa dele. Ele levou-nos para casa. Amados, adoção é muito mais profundo do que justificação. A justificação, nós fomos justificados. Cristo, o justo, substituiu-nos, carregou o nosso pecado, levou com o cálice da ira de Deus e nós recebemos a sua justiça, como se nós tivéssemos vivido sem nunca ter pecado. O justo pelo injusto. E nós fomos feitos o quê? A justiça de Deus. É como se nós praticássemos a justiça todos os dias. Isso não é mau, isso é bom. Isso mudava a nossa quê? Nossa posição. Nós antes éramos inimigos de Deus, agora nós estávamos como amigos de Deus, como aceitos por Deus. Amém? Não havia escritura, uma cédula. Antes nós tínhamos uma cédula contrária, um documento, que estava lá todas as nossas acusações. Paulo fala disso na carta aos Colossenses. Havia uma cédula, um documento, que era contra nós. Mas diz que Cristo cravou na cruz. Amém? Amém? Quando o acusador, o nosso acusador, o acusador dos irmãos, se levanta e chega lá junto do Pai, do nosso Pai, não dele, e diz: olha, sabes, o Domingos fez isto, disse isto, pensou isto. Ele deve ser condenado, porque tu és santo e tu és puro. E ele não pode isso. Levanta-se Jesus e diz: Pai, o Domingos não, porque eu substituí o castigo, a condenação que estava sobre o Domingos, caiu sobre mim. Isso já foi pago, Pai. Isso era bom, maravilhoso, fantástico. Mas Deus faz mais do que isso. Adoção é mais profundo do que condenação. Eu podia ter sido perdoado, eu podia ter sido justificado, eu podia Deus não ter uma relação comigo, uma relação de inimizade, mas Deus faz mais. Deus faz mais. Deus faz bem mais. Deus faz bem mais, irmão. Podia ser isso tudo e não havia mais nenhuma conversa com Deus, não havia mais nenhuma relação com Deus, havia uma conversa ocasional com Ele, porque estava justificado, não havia nada legal que me condenasse, mas eu não tinha mais nenhuma relação com aquela pessoa, com aquele juiz que me queria condenar. Mas sabes o que é que Deus faz? Ele faz mais do que justificação. Ele adota-nos. Ele adota-nos. E isso não muda só a nossa posição. Isso muda a nossa condição. Isso muda a nossa relação pessoal. Eu, tu, igreja. Agora nós temos o quê? Um Pai. É por isso que João escreve: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, pelo facto de não termos sido só justificados, mas termos sido o quê? Adotados. É isso que João está a escrever. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Amém? No céu nós não somos uns estranhos. Está aí também. É isso, ok. Não é isso, não é isso. Olha, por acaso nunca mais. Não! Nós fomos adotados. Amém?
Amém? O juiz e o justo juiz tinha todo o direito em nos condenar, tornou-se o nosso pai adotivo. Aleluia. Aleluia, meus amados irmãos. Deus não apenas cancela, Deus não cancelou apenas a nossa culpa. Ele concede-nos a paternidade, vocês entendem? Concede-nos pertencermos a Ele. Vocês entendem? Hã? Vocês percebem? Ainda ontem estivemos a almoçar. Um filho meu adotivo, era filho da minha mulher antes de nós nos conhecermos. Eu adotei o André. Prazer enorme estar com ele, ou estar com a Sara, ou estar com o Levi. É o meu filho. Nós chegámos, abraçámos-nos, apertámos-nos. Quando fomos embora, tchau, pai. Vocês percebem? O companheiro de transporte é isso para Deus. Ele diz-nos que nós somos co-herdeiros com Cristo. Igual, a mesma posição. Amém? Diante do Pai. Ele adotou-nos. Não somos estranhos. Não somos só perdoados. Amém? Romanos 8,15 diz: recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. Vê aqui em Romanos 8, só para perceberes a profundidade. Só para perceberes aqui a profundidade. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. O que é que Paulo está a escrever aqui? Hã? Gente que vivia o quê? Debaixo da lei. Hã? Tens que fazer, tens que ser, percebes? Hã? E era um medo, e se falhar aqui, e se errar ali, e como é que vai ser? E eu vou ser condenado, e eu tenho que estar preparado para quando Cristo voltar. Vocês percebem? E se eu falhei aqui, se calhar ele já não me aceita, ele agora rejeitou-me, e eu posso perder a salvação. Não! Não, porque não recebeste o espírito de escravidão, o espírito da religião, o espírito que confia. Irmão, só há duas religiões à face da terra: a que confia nas obras e a que confia na obra de Cristo. Só há duas religiões. Tenham elas lá o nome que tiverem. E vocês não receberam. Vocês não receberam. Igreja, nós não recebemos esse espírito de escravidão para estarmos dia após dia atemorizados, achando: será que ele hoje me aceita, amanhã não? Eu hoje fiz isto, ele vai me rejeitar. Não! Para vivermos outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Amém, meus amados. Vou avançar, precisamos de avançar. Vocês não acham isto belo? Vocês não acham isto maravilhoso? Desculpem a minha emoção, mas não acham isto fantástico? Eu quando paro a meditar nisto, eu fico extasiado. Eu fico maravilhado com Deus. Pai, porquê é que te levantas às 4 da manhã? Porquê é que te levantas às 5? Porque é maravilhoso. Estar sem barulho, sem ninguém, estar com Ele. Eu digo, eu adoro esses tempos. Eu gosto, deixa-me levantar cedo. Porque eu quero estar com Ele, só com Ele. Adotados. Os quais não nasceram, e João vai aqui dar uma tripla negação quanto à autossalvação. Aqui João vai destruir, numa só frase, as falsas doutrinas da salvação humana. João vai fazer 3 negações, todas elas progressivas. A primeira, não do sangue. Tem que avançar rápido. Uma herança religiosa não salva. E vocês sabem muito bem que isto atingia os judeus, não atingiam? Eles achavam que por nascerem em Israel todos eram filhos de Abraão.
E João vai dizer, não do sangue. Não é porque vocês são israelitas que vocês são filhos de Abraão. Não é isso. Não. Amém? Ser descendente de Abraão não garante o novo nascimento. Ser israelita ou ser religioso não garante o novo nascimento. Amém? Em Mateus 3:9 vai dizer, Deus pode destas pedras suscitar filhos de Abraão. Vocês entendem? Pais, mães, avós que estão aqui, lembrem-se de uma coisa. Pais crentes não geram filhos regenerados. Amém? Não descanses para o teu filho estar na igreja, sentado no banco da igreja, ouvindo as pregações, está tudo bem. Não. Igreja não substitui conversão. Percebe mais do que o comportamento, o coração do teu filho, o coração da tua filha, o coração do teu neto, o coração da tua neta. Percebes isso que eu estou a dizer? Igreja não substitui conversão. Aparecer nas fotografias do Crianças com Dom não garante conversão. Percebes o que eu estou a dizer? Não garante. Isso não vai falar com quantos pais não têm os filhos em todas as fotografias da festa de Natal e vai ver onde é que eles estão hoje. Então não vale a pena. Não é isso que eu estou a dizer. Claro que vale a pena. Mas precisa estar alerta. Precisa estar alerta. A fé não é genética. A vontade da carne, não. Desculpem. Não do sangue. A seguir, vamos avançar. Nem da vontade da carne. Esforço humano. Não é? A dedicação. Aqui João vai eliminar o quê? O moralismo. Disciplina, esforço, emoção, até decisão. Nada disso produz vida espiritual. No capítulo 3, nós lemos acho eu, a semana passada, mas diz, o que é nascido da carne, diz, é carne. O que é nascido da carne é carne. Se só nasceu da carne, se ainda não morreu para ele, se só nasceu da carne, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas o que Jesus disse? O que é carne é carne, não tenhas ilusão. Ainda que tenha um melhor comportamento, as frases mais religiosas, os desenhos mais fantásticos sobre Jesus, as pinturas mais não sei quê, as músicas mais não sei o que mais, isso não garante. Estás a entender o que eu estou a dizer? O homem pode mudar os hábitos, melhorar o comportamento, adotar uma linguagem religiosa, mas há uma coisa que o homem natural não pode. Sabes o quê? Gerar uma nova vida espiritual. Isso o homem não pode. Não pode. Amém? Amém, meus amados? Então, nem é da vontade do homem. Segue João. Que não há, João acaba com a autonomia na salvação. Aqui João vai acabar com a ideia que a salvação nasce da decisão do homem. Uma decisão autónoma. Eu decidi crer, não é? Alguns às vezes nos batismos põem, eu decidi por Jesus. Decidiste. A fé é genuína, o crer é real, sim, isso é verdade. Mas a origem da vida espiritual não está, meus amados, na vontade humana.
e sim na vontade divina. Vem comigo a Romanos 9. Rapidamente. Versículos 11 a 16. Quem é que sabe quem são estes gêmeos do versículo 11? Quem são? Jacó e Esaú. Não é? Olha, depois vocês leem para trás. Vamos só ler para a frente agora. E ainda não eram os gêmeos nascidos. Ainda não tinham nascido. Se não tinham nascido, não tinham vontade, ou não? Hã? Nem praticado o bem ou o mal. Para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a quem? A Sara, não é? A mãe. Amei Jacó, porém me aborreci ou odiei Esaú. Antes, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Ok? A religião das obras não tem lugar na doutrina sã e bíblica. Bom, Paulo já sabe o que é que pensamos, então ele vai colocar aqui uma pergunta retórica e ele próprio vai responder. Que diremos, pois? Não é? Porque o pessoal diz, Deus é injusto, escolhe uns e rejeita outros, não é? O Paulo vai já responder. Ele diz, que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Isto é a pergunta. Não é? E ele vai responder. O que é que ele vai responder? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Amém? Amém, meus amados? Amém? Nem da vontade do homem. E ele termina como? Mas de Deus. João vai terminar com estas palavras que mudam tudo completamente. Aqui está o coração, o centro da nossa teologia reformada. É por isso que ali à porta, por isso e por muitas outras coisas, mas temos ali Igreja Reformada Dom. A fé é o meio. O novo nascimento é a causa. Deus é o autor. Tiago, no capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. O que é que isto faz? Humilha-nos. Acaba com o nosso orgulho. Não é? Não é? Acaba com o nosso orgulho. Sabe o que é que faz com pessoas como eu também? Consola-me. Consola o fraco. Foi Deus que me escolheu. Amém? Foi a mão dele que se esticou e agarrou na minha mão fraca, que às vezes quer largar, mas a mão dele forte não me larga. É um consolo para pessoas fracas como eu. Uau, obrigado, Senhor. Isso é um garante da perseverança.
jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Amém? Ele olha e diz, Gena, tu és minha. E a partir daí ele vai fazer. Está tudo virado, tudo atrapalhado, toda a gente a criticar, a falar. E Deus está a fazer pau, 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 pau. Amém? E começamos a ver a transformação, a mudança. Amém? Amém, meus amados? Se foi Deus que gerou, Deus sustenta. Amém? É Deus que chamou. É Deus que gerou. Então Deus sustenta isso. Ezequiel 36, rapidamente. Versículo 24 a 27. Tomar-vos-ei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, vocês veem como é que está o verbo. Quem é que faz? Quem é que faz? Hã? Continua. Então, 25. Aspergerei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quem é que está a fazer a obra? Quem é que está? 26. Continua ou não continua? Apareces aí tu ou eu? Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observareis. É por isso que Paulo, ao escrever lá aos Filipenses, diz: é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Vai aí, Hebreus. Vai aí, Hebreus. Hebreus capítulo 10. Versículos 16 e 17. Olha só esta maravilha. Estão aí? Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Uau! Uau! Já viste? Já viste? É que Ele coloca as suas leis no centro da nossa vontade. Amém? Nós antes não queríamos as suas leis. Nós não queríamos obedecer. Agora Ele colocou as suas leis no nosso coração. Nós agora queremos obedecer. Até mesmo quando eu digo, eu obedeço-lhe, eu quero obedecer-lhe. Sabes quem é que fez isso? Sabes quem é que fez isso? Se eu lhe quero obedecer, sabes a quem é que tu deves glorificar? É um pastor tão obediente. É um irmão, uma irmã tão obediente. Sabes a quem é que tu estás a exaltar? Deus. A Deus. Eu porei. Eu farei. Uau. E acrescenta. Que maravilha. 17. Também de nenhum modo, meus irmãos, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. O sacrifício foi feito uma única vez, para sempre. Ele paga os pecados que tu tinhas antes de converteres, paga os pecados que tu cometes até Ele te chamar ou a sua segunda vinda. A obra está completa e está feita. Domingos, isso é arriscado. Não é o que disseram a Paulo. Então cada um vai viver. Paulo diz, de maneira nenhuma. Então multiplique-se o pecado para que superabunde a graça. Bora lá, vamos pecar. Se está tudo.
Sabem onde é que Paulo descansa? Onde tu e eu podemos descansar. É que aqueles que são alcançados por Deus querem viver para Deus. E essa é a grande diferença. É por isso que o pastor não é um polícia a ver se tu te portas bem ou mal. Percebes? O pastor não tem que andar a guardar a ver se tu erras, se tu mentes, se tu pecas. O pastor não tem que andar a... Não tem. O pastor o que tem que fazer é correr com os lobos, alimentar-te com aquela pastagem bem verde, para tu estares alimentado, forte, para não teres fome de outras coisas, alimentar-te com a palavra e vamos por aí fora. Porque o pastor não é o fiscal. O pastor guarda dos lobos, dos enganadores, dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos irmãos. Sim. Como é que ele faz isso? Ele pega nas Escrituras e as expõe. E a própria palavra faz o trabalho dela. Porque ele sabe que aqueles que me ouvem a mim, ouvem a ele. Aqueles que ouvem a ele, ouvem-me a mim. Não dá para pastorear quem não quer ser pastoreado, irmão. Não dá. É uma canseira. Era só o que faltava. Não dá. Não dá. Amém? Então, João 12:13 ensina-nos que a fé é necessária. E a fé é Deus que nos dá. A adoção é o resultado. A salvação não nasce do homem. O novo nascimento procede exclusivamente de Deus. Meus amados, com isto que nós aprendemos, tudo muda. Tudo muda, não há como não. Ninguém se salva por tradição. Ninguém se salva por esforço. Ninguém se salva por uma decisão isolada dele próprio. Não. Mas também ninguém que é gerado por Deus permanece o mesmo. Isto também é verdade. Se alguém está em Cristo, nova criatura é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então a pergunta final que nós devemos fazer, e estamos mesmo a terminar, não é: tu frequentas uma igreja? A pergunta é: tu nasceste de Deus? Essa é a pergunta. Amém? Vamos deixar para a semana. Eu já sabia que a coisa não deveria dar para o versículo 14. Vamos deixar para a semana o versículo 14. Então, recuperando tudo desde o início, a pergunta não pode ser só: tu crês em Jesus? A pergunta para ti hoje, aqui neste lugar: já viste a glória dele? Essa é a pergunta. Tu já viste a sua glória? Porque é Deus quem iluminou, quem brilhou nos nossos corações. Tu já viste o brilho dessa luz? Tu já viste? Porque quando essa luz é vista, quando essa glória é avistada, o pecado perde o encanto. A dizer: não faças isto, não toques isto, não é regras, não é comportamento. Quando tu vês, percebes? Quando tu vês. Não é só quando tu vês. Quando essa glória é vista. Percebes? Tu não queres nada menor do que isso. E o pecado perde toda a sua força, todo o seu encanto, todo o seu poder. A graça começa a ganhar peso na tua vida. E a adoração a Ele torna-se inevitável. Tu passas a ser um adorador, em vez de ser um admirador, em vez de seres um consumidor. Percebes? Passas a ser um adorador. E sabes o que é que Deus busca? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Vimos a sua glória.
Meus amados irmãos, depois de João 1, nenhum de nós pode sair daqui com desculpas. Não precisas responder falando, responde só para ti mesmo. O texto foi claro para ti hoje? A exposição foi clara? Cristo foi claro para ti? A palavra foi clara? Sim ou não? João era um homem que foi enviado por Deus. E um homem que é enviado, ele aponta. Ele não aparece. Ele não era a luz. Mas não é pelo facto de João não ser a luz, nem de eu não ser a luz, que diz que a luz não veio, porque a luz veio. Tu ouviste isso hoje? Ouviste ou não ouviste? Ele entrou na história. Ele habitou entre nós. Deixa que a palavra te inquiete. Só isto de nós pensarmos há pouco, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isto não é uma história antiga, meus amados. Isto é um espelho. Isto é um espelho. Porque o maior perigo não é nós rejeitarmos Cristo de uma forma agressiva. Não quero. Pronto, ok. O maior perigo, e eu espero que o Espírito de Deus te ajude a captar a mensagem, o maior perigo é conviveres com Ele, sem te renderes a Ele. O pior perigo é tu habituares-te a sentar-te nestas cadeiras, ouvires as pregações e tu não te renderes a Ele. Esse é o maior perigo que tu corres. Há pessoas que frequentam a igreja há anos. E sabes uma coisa? Continuam nas trevas. Não é porque faltou a luz, mas porque eles amaram mais as trevas. Então vamos parar com as distrações. Meu desafio para ti hoje, se está aqui alguém que se encontra nessas condições, é acabares com as distrações. É deixares de fingir que não ouves, que não percebes, que não entendes. Para com isso. Eu quero que tu hoje vás direto ao ponto. Eu quero que tu não saias daqui hoje confundindo proximidade com conversão. Percebes? Porque podes estar próximo e não estar convertido. E não seres uma nova criatura. João Batista estava perto da luz, mas ele nunca tentou ser a luz. Tu podes estar perto da igreja, perto da Bíblia, perto de uma teologia certa e correta, perto de tudo. E ainda assim não teres recebido como nós explicamos que é receber Cristo. Estar numa igreja não salva. A tradição não salva. Seres batizado não salva. Um cargo na igreja não salva. Uma vida moral, nada a apontar, não salva. Ele não era a luz. E tu também não és a luz. Não confundas decisão com novo nascimento. O texto não diz aos que tomaram uma decisão. Não diz isso. Diz aos que nasceram de Deus. É isso que o texto diz. Novo nascimento não é melhorares o teu comportamento. Não é tu virares uma versão religiosa de ti próprio. Não é isso. Novo nascimento é morrer e nascer de novo. Como tu viste ao expor-te a palavra, João fez questão de fechar, sabes o que é portas fechadas? João fez questão de fechar todas as portas. Não do sangue, não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas de Deus. Se Deus não gerou vida em ti, deixa-me dizer-te,
diretamente. Tudo o que tu tens é religião. A luz não negocia com as trevas. Cristo não veio para ser ajustado à tua agenda. Ele veio para ser recebido ou rejeitado. Em João, capítulo 1, os versículos que nós estudamos, vocês entendem? Não existe aqui um meio termo honesto. Não existe, irmãos. Ou tu recebes o Filho e te tornas filho de Deus, ou permaneces nas trevas. Esta é a mensagem de João. Ainda que tu estejas toda a vida sentado numa igreja. A verdadeira luz estava vindo ao mundo. Ela chegou. A pergunta é, o que é que fizeste com ela? Vou terminar agora mesmo. Tu estás aqui e ainda confias em ti mesmo, na tua história, na tua decisão do passado, sem um arrependimento presente, sem um arrependimento contínuo. Não te enganes. Não sei se tu percebeste, mas eu vou deixar claro. Cristo não veio para que tu sejas uma melhor pessoa. Cristo veio substituir-te. Se tu ainda governas a tua própria vida, tu ainda não recebeste a luz. Se agora neste momento o teu coração está inquieto, desconfortável, exposto, não atribuas isto ao ambiente. A luz resplandece nas trevas. Talvez seja Deus a chamar-te. E o chamado dele é simples, mas é terrivelmente sério. Ele diz, arrepende-te, abandona toda essa confiança que tu tens em ti mesmo e recebe o Filho. Não amanhã, não quando ajustares um pouco melhor a tua vida, agora. A palavra é, mas a todos quantos o receberam. Para os que já creram, deixar-vos um aviso necessário. Se tu já recebeste a luz, vive como quem já saiu das trevas, está bem? Eu já recebi, então vive dessa maneira. Cristãos que não brilham precisam fazer uma pergunta a eles mesmos se realmente viram a glória. Porque quem viu a luz não negocia com a escuridão, não brinca com o pecado. Irmãos, João não termina, como eu vos disse, a dizer e admiramos a sua glória. Não, ele disse e vimos a sua glória. Ver muda tudo. A pergunta hoje não é, então, gostaste do sermão? A pergunta é, viste a luz? Recebeste o Filho? Nasceste de Deus? Porque fora tudo isso, sabes o que há? Sombra, não luz. Amém? Amém? Reflete nisso. Aleluia. Vamos adorá-lo. Obrigado pela vossa